Olá, vamos para mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 e nessa aula nós iremos aprender mais uma estrutura de repetição. Nesta aula nós iremos aprender a estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for ela é basicamente a mesma coisa do while. Ela vai funcionar igual à estrutura while. Ele vai executar um trecho de código várias vezes. Mas, além disso, o for ele isola também um espaço para que a gente possa inicializar as variáveis e modificar essas variáveis. Isso faz com que a estrutura ela fique mais legível e as variáveis que são relacionadas ao loop. A sintaxe do for ela também é bastante simples. Primeira coisa que nós fazemos, nós colocamos for, indicando que nós vamos utilizar essa estrutura, e entre parênteses, nós vamos colocar três coisas. A primeira delas será a inicialização, nós vamos criar uma variável para que ela possa ser inicializada, é ela que irá dar o pontapé inicial na nossa repetição. Logo após, nós colocamos a condição, nós colocamos a expressão a ser validada e depois nós colocamos o incremento para que a gente possa fazer com que a variável que nós criamos, nós inicializamos, ela vá de um número até determinado número. Por exemplo, que a nossa estrutura de repetição ela possa ser executada n vezes. A estrutura de repetição for, ela também temos que colocá-la abrir e fechar chave. E dentro das chaves, nós vamos colocar todos os blocos de comandos que nós queremos que sejam executados. Aqui está um exemplo de um trecho de código utilizando o for. Nós colocamos lá for, abrimos o parênteses, e a primeira coisa, nós criamos uma variável e inicializamos essa variável. No caso aqui, int i recebendo 1. Então, nós inicializamos essa estrutura com uma variável chamada i, começando do 1. Colocamos ponto e vírgula e agora nós vamos criar a nossa expressão, o nosso teste. Então, a gente coloca aqui i menor que 10. Então, no caso aqui dessa estrutura, ele vai de 1 até o i menor que 10. Vamos colocando aqui ponto e vírgula e vamos colocar um incremento. Nós vamos incrementar a variável que nós criamos. Aqui no caso a gente coloca i++. Então aqui nós estamos fazendo com que o i, ele na primeira vez ele está valendo 1, na segunda vez ele vai valer 2, porque 1 mais 1, 2. Na terceira vez ele vai valer 3. E aí eu coloco o quê? 2 mais 1, 3 e assim por diante. Até que a expressão que nós definimos, ela seja falsa. Como na estrutura de repetição while, o for ele também só vai executar caso a expressão que nós criamos ela seja verdadeira. Assim que essa expressão ela se torne falsa, nós não executamos mais os comandos definidos dentro dessa estrutura. Caso você queira também, você pode criar o for sem a criação desta variável dentro dele. Você pode criar essa variável fora. Então você poderia, por exemplo, fora do seu algoritmo, criar uma variável, aqui no caso, ela chama i, do tipo inteiro, recebendo 1. Vou começar a minha estrutura com 1. E aí eu faço, olha, for, abro parênteses, e na primeira coisa eu não vou colocar nada, vou deixar em branco. Coloco ponto e vírgula, e aí eu vou precisar colocar o quê? A minha expressão booleana, aquilo que eu quero testar. Então eu vou colocar aqui i menor que 10. Ponto e vírgula, e eu também não vou colocar o meu incremento. E aí dentro dessa estrutura é que eu vou colocar os meus comandos e vou colocar o meu incremento. Particularmente, eu acho mais fácil de fazer tudo dentro da estrutura for, mas isso vai de cada um. Tem pessoas que utilizam fora, tem pessoas que utilizam dentro.
O for também, ele nos permite a inicializar e a criar mais de um incremento dentro dele. No exemplo aqui, nós temos dois incrementos dentro do for. Olha só, int i recebendo 0, vírgula j recebendo 0. Percebeu aqui que eu criei duas variáveis do tipo inteiro. Eu estou inicializando elas. Para que você possa utilizar mais de uma variável, mais de um incremento dentro do for, é necessário que você coloque eles entre vírgula. E aí eu posso fazer, por exemplo, a minha expressão booleana. Posso colocar lá i menor que 10 e j maior que 2. Então eu vou executar todos os blocos de comando se o i ele for menor que 10 e o j ele for maior que 2. E aí eu posso incrementá-las. Olha só, i++, vírgula, j menos menos. O importante é que você não pode esquecer, ao você criar mais de um incremento dentro do for, é você colocar sempre a vírgula ao você criar as variáveis e ao você incrementar ou decrementar as suas variáveis. E aí eu posso colocar, por exemplo, dentro das chaves, os meus comandos. Vamos ver um exemplo prático da utilização da estrutura de repetição for. Eu vou usar o mesmo exemplo que nós utilizamos na aula anterior, que é imprimir a soma dos 5 primeiros números naturais. Percebe aqui, neste exemplo, que não vai ser necessário nós criarmos a variável int a antes da nossa estrutura de repetição. Por quê? Porque o for ele já cria essa estrutura dentro dele. Então aqui basta nós criarmos a nossa variável soma, que vai somar os 5 primeiros números naturais. Então olha só, int soma recebe 0. E logo após eu posso colocar a minha estrutura de repetição for. Olha lá, for, abro parênteses, int a igual a 0. Eu estou inicializando a minha variável a. Ponto e vírgula, a menor ou igual a 5. Então essa é a minha ordem de parada. O a ele vai começar do 0 e ele vai parar no 5. Então ele vai fazer enquanto o a ele for menor ou igual a 5. Ponto e vírgula, a mais. Eu estou incrementando a minha variável para que ela possa exatamente fazer as 5 vezes. E dentro dessa minha estrutura eu vou colocar a minha soma. Olha lá, soma recebe soma mais a. E por fim, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir o meu resultado. Vamos ver passo a passo o comportamento dessa estrutura. Olha só, o soma vale 0, e aí ele vai entrar na estrutura de repetição. Então A vale 0. E aí eu vou verificar. A é menor ou igual a 5? Se é verdadeiro, então eu vou entrar dentro da minha estrutura de repetição. E aí eu vou executar o código. No caso aqui, o soma recebendo o soma mais A. Então, 0 mais 0 é 0. O que ele vai fazer? Vai voltar na minha estrutura e vai fazer o incremento. Ele vai fazer o A mais. 0 mais 1, 1. E aí eu volto na minha estrutura e vou verificar novamente se eu vou continuar executando esses códigos. Olha só, A é menor ou igual a 5? 1 é menor ou igual a 5? É verdadeiro. Então o que ele faz? Ele vai executar os comandos. No caso aqui, soma recebendo soma mais A. 0 mais 1, 1. Ele volta, incrementa o A novamente, 1 mais 1, 2, e ele vai voltar na minha estrutura e verificar. E ele vai fazer isso até que essa expressão ela seja falsa. Ao ser falso, o que ele vai fazer? Ele vai parar a execução e ele vai me mostrar o resultado. No caso aqui, ele vai mostrar para nós a soma dos 5 primeiros números naturais. Vamos abrir aqui o NetBeans e eu vou rodar esse algoritmo para você ver que ele vai fazer exatamente aquilo que eu demonstrei para você aqui agora. Então aqui nós temos o nosso algoritmo.
Ao executarmos ele, olha só, a soma dos 5 primeiros números naturais é 15. Observe que esse mesmo trecho de código que nós fizemos para somar os 5 primeiros números naturais, nós fizemos no exercício anterior utilizando a estrutura de repetição while. Então, em alguns casos, você vai poder utilizar as duas estruturas para resolver um mesmo problema. Ao utilizar as estruturas de repetição, você pode controlar essas estruturas de repetição. Então, por exemplo, vamos pensar num caso onde que você, em determinado momento, você quer parar a execução dessa estrutura de repetição. Você não quer que ela finalize por completo. Para isso, você pode utilizar o comando break. O comando break ele vai parar a sua execução antes da sua estrutura de repetição terminar. Vamos ver aqui como que ele funciona. Olha só um exemplo. Eu tenho aqui uma variável chamada soma, recebendo 0. Eu tenho outra variável também, a recebendo 0. E aqui no caso nós colocamos a estrutura de repetição while. Você poderia estar também fazendo com uma estrutura de repetição for, sem problema nenhum. Então olha só, soma vale 0, o a vale 0. E ele vai verificar, vai entrar na estrutura de repetição. A é menor ou igual a 10? Sim. 0 é menor que 10. Ele vai entrar, vai só fazer a próxima linha, soma, recebe soma mais A, 0 mais 0, 0. E aí ele vai verificar, ó, A é igual a 2? 0 é igual a 2? Não. Então ele não vai entrar no break. Ele vai fazer o quê? O incremento. A mais, 0 mais 1, 1. Ele vai voltar na minha estrutura de repetição. E aí ele vai verificar, 1 é menor ou igual a 10? Sim, ele é menor. Então ele vai entrar. Aí ele vai fazer soma, recebe soma, mais 1. 0 mais 1, 1. Vai entrar no if. 1, ele é igual a 2? Não. Então ele não entra aqui. Ele continua a execução do meu algoritmo. E aí ele vai fazer, olha só, A mais 1 mais 1, 2. Ele volta para o while e verifica. A é menor ou igual a 10? 2. Ele é menor que 10, então é verdadeiro. Ele vai fazer a soma e ele vai entrar no if. Olha só, A é igual a 2, 2 é igual a 2, verdadeiro. Ele vai no break. Tá vendo o seguinte? A minha estrutura de repetição, ela não terminou. Mas aqui eu chamei o comando break antes que eu pudesse terminar por completo essa estrutura. O que ele vai fazer? Ele vai finalizar a minha repetição aqui e vai mostrar para nós o resultado. Então o break ele serve exatamente para que em algum determinado momento, caso você queira, terminar a sua execução da estrutura de repetição antes que ela termine por completo. No caso aqui, ela executou somente o quê? 3 vezes. E a gente programou para que ela fizesse o quê? Até 10 vezes. E caso você queira, você pode utilizar outro controlador, que é o comando continue. O comando continue, ele é exatamente para continuar a repetição. Ele vai continuar o laço caso você queira. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, eu tenho aqui com o for int i, recebendo menos 3, eu estou inicializando com menos 3, e menor que 3. Então eu vou de menos 3 até 3, e mais. Aí eu vou colocar numa estrutura de condição, olha só, if i é igual a 0. Então se o i for igual a 0, eu vou continuar. Caso contrário, eu não continuo. E aí eu vou imprimir ali, ó, 1 dividido por i. Vamos ver como é que vai funcionar. Olha só, o i vale menos 3. Menos 3 é menor que 3? Sim, verdadeiro. Então eu vou executar. Menos 3 é igual a 0? Falso. Então não entro aqui em continue. O que ele vai fazer? Vai para a linha de baixo, olha. I é menos 3. 1 dividido por menos 3, menos 0,33. Vai voltar para cima, olha só. Fazer o incremento. Menos 3 mais 1, menos 2.
e ele vai voltar e fazer a validação. O i vale 2, 2 é menor que 3, verdadeiro. Menos 2 é igual a 0? Não. Então ele coloca falso. Vai imprimir para nós. Vai fazer o incremento e vai voltar lá em cima. Ó. O i é menor que 3, menos 1 é menor que 3, verdadeiro. Ele vai para baixo e vai fazer a validação. Menos 1 é igual a 0, falso. Ele não chama o continue. E vai lá para baixo também apresentar o nosso resultado. Vai fazer o incremento. Agora, olha só, o i vale 0. 0 é menor que 3? Verdadeiro. Ele vai entrar na nossa estrutura de condição. 0 é igual a 0? Sim. O que ele vai fazer? Continue. E aí, em vez dele imprimir o nosso resultado, ele vai voltar para a nossa estrutura de condição. E aí ele vai fazer lá, ó, o nosso incremento e vai continuar a estrutura, sem ter realizado a nossa impressão, o nosso código. Vamos aqui executar os dois códigos no NetBeans para que você possa ver. Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, utilizando o break. Vamos executar ele aqui. Olha só o que ele faz. A soma dos 5 primeiros números atrás é 3. É claro que o resultado ele deu errado, mas aqui é só para mostrar para você que nós podemos utilizar o break e terminar a execução antes dela completar por inteiro. Então aqui, por exemplo, se a gente não tivesse utilizado o break, ele daria para nós 15, que é o correto. No caso aqui, como nós utilizamos o break, nós encerramos a execução dessa estrutura de repetição antes. E vamos ver aqui, ó, o exemplo utilizando o continue. Vamos clicar aqui e rodar o nosso algoritmo. Olha só o que ele mostra para nós. 0, 0, menos 1, 1 e 0. Então, o continue, exatamente ele faz o quê? Ao invés dele imprimir aqui, quando essa estrutura ela for verdadeira, ele vai voltar na nossa estrutura for e continuar fazendo ela. Uma coisa que você pode ter percebido aqui e que eu não falei foi nós não utilizarmos as chaves na nossa estrutura de condição. O porquê que eu não coloquei as chaves aqui? Porque a nossa estrutura de condição ela tem somente uma linha. Então, quando ela executa somente uma linha, não é necessário nós colocarmos a chave para ela. Então, a gente pode fazer ela sem as chaves. Agora que nós já aprendemos mais uma estrutura de repetição, vamos fazer 3 algoritmos para que a gente possa praticar a estrutura de repetição for. O primeiro algoritmo é o seguinte: eu preciso escrever todos os números pares de 1 a 300. Nós temos várias formas de fazer esse algoritmo. Eu vou utilizar as duas estruturas para você ver que você consegue utilizar as duas estruturas em determinados algoritmos. Vou estudar primeiro o for. Então, mais fácil de implementar, utilize o Ctrl espaço. Escreve for, aperta Ctrl espaço, olha só, ele já vai estar aqui para você. Vou colocar aqui e basta eu trocar. No caso nosso, a gente quer que imprime todos os números pares de 1 a 300. Então, o que eu irei fazer? Vou inicializar aqui o 2, vou inicializar a nossa variável i com 2, não vou inicializar com 1, por quê? Porque o 1 já é ímpar, então ele não vai imprimir. E eu vou fazer aqui, ó, o i ele vai ser menor ou igual a 300. E ao invés de eu incrementar de 1 em 1, eu vou incrementar de 2 em 2. Então vou colocar aqui, ó, i recebe i mais 2. Vou incrementar de 2 em 2. E aí eu posso imprimir, olha, system.out.println e vamos colocar aqui a nossa variável i, fora das aspas duplas. Se eu coloco dentro das aspas duplas, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o i. Só que eu quero que ele imprime o valor da nossa variável i. Então é sem aspas duplas. Vamos aqui rodar o nosso algoritmo. E olha só, ele imprimiu todos os números pares de 1 a 300. Agora eu vou fazer o mesmo algoritmo utilizando o while.
Para utilizar o while, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente precisa declarar uma variável. No caso aqui, vamos declarar a variável a. E vamos colocar ela aqui como 2 também. E aí eu vou colocar o while a ele for menor ou igual a 300. E aí eu vou imprimir, ó, system.out.println e aí eu preciso fazer com que o a vá de 2 a 300. Vou colocar aqui, a recebe a mais 2. Percebe-se que eu fiz basicamente as mesmas coisas que eu fiz no for, só que aqui no for nós fizemos o incremento dentro dele, no while nós fizemos fora. Aqui nós fizemos o teste, aqui também tem o teste booleano. Imprimimos o nosso resultado, aqui não é I, é A, passou despercebido. Imprimimos o resultado e logo após nós fizemos o incremento. Olha aqui, ó, o incremento aqui e o incremento aqui logo abaixo. Eu vou comentar aqui o nosso for para que ele não execute e execute somente o while. Ó. Botão direito, Run File, olha só, ele imprimiu para nós todos os números pares de 2 a 300. Vamos fazer o nosso segundo exercício. O nosso segundo algoritmo é para que nós possamos desenvolver um código que vai solicitar uma data e imprimir todas as datas entre a que foi selecionada até ao final do mês. Então, por exemplo, eu quero a data dia 25/8/2016. Então, eu vou ter que imprimir 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 e 31/8. Percebe-se aqui que ele colocou uma palavrinha aqui, solicite, ou seja, eu preciso pedir para que o usuário ele informe qual data que ele quer. Então, eu tenho que utilizar a classe Scanner. Vamos fazer juntos esse algoritmo. Vou criar uma nova classe, chamar ela de x2. Você pode dar o nome que você quiser. E vamos aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar aqui um objeto da classe Scanner para que a gente possa ler a informação que for digitada no teclado. Scanner ler é igual a new scanner system.in. E vamos declarar aqui as variáveis. Então vou colocar aqui, ó, int ano, mês e dia. Eu vou pedir a pessoa para entrar, ó, system.out.println, digite o dia, o mês e o ano. E eu vou fazer dia recebe ler ponto nest int. Mês recebe ler ponto nest int. E ano recebe ler ponto nest int. Eu vou fazer esse algoritmo utilizando a estrutura for. Ó, for. E aí o que eu vou fazer? Ele precisa ir do dia que eu quero até o final do mês. Então vou colocar aqui, ó, int i vai começar a partir do dia. E aí eu vou até 31. Vamos supor que que esse mês ele tem 31. E mais. E aí eu vou imprimir, ó, system.out.println. E aí nós vamos colocar aqui, ó, i, porque ele vai do dia que eu digitei até 31. Vamos colocar aqui o mês mais barra mais o ano, para que ele possa imprimir para nós o mês e o ano. Vamos rodar aqui o nosso algoritmo. Run File. Olha só, digite o dia e o mês. Então vamos colocar aqui dia 20, vou dar um Enter, do 1 de 2021. Olha só, dia 20 do 1 de 2021, 21 do 1 de 2021, ele vai até o dia 31 do 1 de 2021. Muito bem.
Agora eu vou deixar um desafio para você aqui. Quero que você tente fazer esse mesmo algoritmo utilizando a estrutura while. Vamos fazer aqui agora o nosso último exercício. Desenvolva um código que solicite 5 números e apresente o maior e o menor número digitado. Vamos aqui criar uma nova classe, exercício 3. Como eu vou digitar, eu preciso usar a classe scanner. Então vamos lá, ó. Scanner, ler, é igual a new, scanner, system.in. Vamos declarar aqui as nossas variáveis. Eu vou precisar declarar uma variável. Vou declarar aqui do número do tipo inteiro, chamada número, para que eu possa receber o número que a pessoa digitar. E aí, eu vou precisar guardar o valor maior. Então, eu vou colocar aqui, ó, int maior, recebendo 0. Porque todo valor que eu digitar, o primeiro, ele vai ser sempre o maior. Então, por isso que eu coloco aqui 0. Então, o que nós podemos utilizar aqui, eu vou utilizar com while. Ó. Para utilizar com while, o que eu preciso fazer? Int i recebendo 0. Então, vamos colocar, ó, while i for menor que 5, porque eu quero que seja feito somente 5 vezes. E eu vou fazer aqui, ó, system.out.println, digite um número. Por que eu estou colocando isso dentro do while? Porque eu quero digitar 5 vezes. Então, por isso que eu coloco dentro dessa estrutura de repetição. Eu vou colocar aqui, ó, número recebe ler ponto nest int. E eu preciso verificar se esse número é maior. Então, ó, if número ele for maior que o maior. Ou seja, se o número que eu digitei ele é maior que a nossa variável maior. Se ele for o maior, ele vai receber o quê? O número. O número que eu digitei passa a ser o maior. O while eu sempre preciso que eu incremento dentro dele a nossa variável. Então eu vou colocar aqui i mais mais. E por fim, ó, eu vou mostrar meu resultado. Ó. System.out.println, o número maior digitado foi, eu vou colocar aqui, ó, mais, e vou digitar aqui o maior. Vamos aqui agora executar o nosso código. Ó. Run file. Olha só, digite um número. 2. Vou digitar outro número. 1. 56. 7. E 8. Olha só, o número maior digitado foi 56. Eu digitei 5 números e ele me mostrou o maior. Muito bem, aprendemos mais uma estrutura de repetição existente na linguagem Java. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, mande um e-mail para mim, coloque na turma virtual. Um abraço e até a próxima aula.